sejam muito bem-vindos. Vocês que estão aí ligadinho na programação da TV Câmara Fortaleza, começa agora mais uma edição do programa É Direito. A dica de hoje sobre o que vamos falar, será que o tom da minha roupa deduz para você e já lhe dá uma ideia sobre o que é o tema? Claro, Outubro Rosa. Nos encontramos no mês de outubro e a gente não poderia fechar esse mês sem falar desse movimento Outubro Rosa que ganhou força e nesse ano de 2024 completa 16 anos de atuação. Mas a importância de falar desse movimento não é só pela importância da campanha das cores, como eu costumo dizer, mas que foi o primeiro movimento indagado e que inspirou as demais áreas a levantarem uma bandeira mês a mês, por mais que todo e qualquer assunto abordado dentro dessas campanhas são temas importantes que precisam ser reverenciados todos os dias, durante todos os meses do ano. E para falarmos hoje sobre o movimento Outubro Rosa, que completa neste ano de 2024 16 anos de atuação de força e que se tornou referência para o estado do Ceará, a gente recebe a coordenadora aqui do estado do movimento Outubro Rosa, Valéria Mendonça, que retorna ao programa Direito, não é isso, Valéria? Isso, depois de alguns anos, para que a gente possa bater um bom papo, coisa que lá atrás a gente falou desse movimento, que já tinha alguns anos de estrada, mas que se somam agora e completam 16 anos de atuação. Obrigada pela sua presença mais uma vez. Olá, nós é que agradecemos a oportunidade. O movimento, de fato, completa 16 anos com muito ativismo consciente, muito envolvimento social, muita participação parlamentar, muita participação das empresas também que olham para a questão da saúde do trabalhador e da trabalhadora. E essa casa aqui é uma casa legislativa que realmente sempre nos apoiou, sempre abriu as portas para o movimento dar o seu recado e queria agradecer muito a oportunidade, inclusive a sua determinação pessoal de realmente trazer o tema, né? Verdade, a gente não poderia, né, Valéria, de forma alguma encerrar esse mês por conta da programação aí do movimento, mas deu certo e aqui estamos nós. Vamos começar, por favor, Valéria, um pouco da história, são 16 anos de atuação, para que em seguida a gente prossiga sobre o reflexo de todo esse trabalho, de todos aqueles que estão envolvidos, engajados dentro do movimento. Pois é, o movimento ele instiga muito, ele envolve muito, porque na verdade ele saiu da categoria campanha e foi para o que se chama movimento. A cidade já espera a atuação, já espera a programação, já espera a incidência política que a gente faz, que é o tão famoso advocacy que a gente propaga, né? E dizer que nesses 16 anos, lá atrás, a gente trazendo um pouco aqui a história, o primeiro Outubro Rosa aconteceu aqui no Ceará em 2009, né? Por insistência e determinação nossa, das mulheres, das feministas, das mulheres da saúde, como nós também, todos se juntaram e entenderam que o Ceará tinha condição de fazer sim. Porque naquele momento, 2009, o Outubro Rosa chegava até a Bahia, até o Pernambuco, nas capitais nordestinas, só tinha mesmo Recife e Salvador, outras não faziam. Então a gente tinha condição de fazer sim e trouxemos, né? À época a gente juntou aqui todas as associações de apoio à saúde da mama, que naquela época já tinha uma atuação marcante, e fomos fazer o primeiro Outubro Rosa só na capital. Em 2010 avançamos um pouco para a região metropolitana. Em 2011 a gente começou a entender que tudo que se fazia na capital precisava chegar até o interior. Então começamos a desenvolver as famosas tecnologias sociais, que hoje já são 32, né? Tecnologias sociais, para explicar rapidamente, por favor. São métodos, são formas que a sociedade encontra para dar o seu recado, falar das suas grandes causas e que são replicáveis. Sim. No caso, para chegar até o interior, nós conseguimos criar, na época, em parceria com o COSEMES, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, Governo do Estado, a própria Assembleia Legislativa, a Câmara, todos que estavam envolvidos, a gente começou a entender que a gente poderia alcançar o interior. Então, criamos um mapa rosa, o mapa do compromisso, que era um mapa de corzinha clara, rosa clara, e a cada município que ia fazendo, ia respondendo o questionário, ia dando resposta do compromisso com a nossa casa, a gente ia destacando. E assim, se tornava um rosa mais escuro, um rosa mais destacado, né? Então, em pleno 2017, a gente estava com o Ceará todo, e hoje, 2024, o Ceará todo faz essa grande campanha de Outubro Rosa nos seus municípios, de forma responsável, para além do lacinho, que a gente costuma dizer, né? Para além da camisa rosa, que a camisa, quando a gente veste, é uma verdadeira coraça de força para a gente ir para a rua e gritar pela nossa causa. E como diz o nosso slogan definitivo, a nossa luta é todo dia,
a gente perseverou, aí chegou Importante, no interior todo, né? O interior começou a fazer de forma... A gente monitorando, inclusive esse ano a gente tem uma inovação, nós queremos que o nosso governador receba esse mapa rosa como forma de reconhecimento que o Ceará todo está na luta contra o câncer de mama. Queremos fazer o mesmo também para o prefeito de Fortaleza, reconhecer que Fortaleza também, os bairros se organizam, as comunidades se organizam. Envolvem, né? Não dá para dizer que não. Aqui mesmo na Câmara eu já observei ali pelo pessoal que está no plenário, todo de lacinho rosa. É uma manifestação simbólica importante, porque chama a atenção. Fortaleza tem uma grande tradição de ser, nesses 16 anos, reconhecida como uma cidade. Inclusive, em 2016, nós tivemos a honra de lançar uma campanha aqui em Fortaleza. Fortaleza, Cidade Rosa, vírgula, em busca de mais saúde e cidadania. Maravilha. Porque Fortaleza realmente é a cidade que mais ilumina. Nós somos reconhecidos no país como o maior Outubro Rosa, sem nenhuma vaidade. Sim. Mas por quê? Pela programação intensa, pela forma de fazer, pelas tecnologias sociais que desenvolvemos. E como a própria sociedade como um todo abraça a causa, E né? o que é melhor, como a gente tem incidido nas políticas públicas. Porque de nada bastaria o lacinho rosa e a blusa rosa se não tivesse efetividade nas políticas públicas. Então, essa nossa estrutura do fazer movimento tem realmente feito com que a gente fosse reconhecido, não só como Outubro Rosa bem expressivo nacionalmente, como tem inspirado o Outubro Rosa Brasil. Que em 2018 a gente fez uma iniciativa juntamente com o Grupo Mulheres do Brasil e queremos agora retomar isso para que o ano que vem, 2025, isso se torne uma forma de fazer saúde nesse país envolvendo toda a sociedade. E as pessoas, às vezes, as menos entusiastas, dizem, vai fazer Outubro Rosa para quê? Se está faltando mamografia, se está faltando isso, faltando biópsia, faltando... A gente costuma dizer o seguinte, que quanto pior tiver a saúde pública, mais o movimento social tem que estar na rua. Se a gente se calar aí é que não sai do lugar. Nós somos movimento social, nós não temos que dar conta do ponto de vista de direito da saúde. Quem tem que dar conta do ponto de vista de direito constitucional, social e humano é o poder público. Isso. Nós temos a obrigação, enquanto movimento, de instigar a sociedade para que ela realmente faça valer os seus direitos. Tanto é que o lema desse ano, a gente colocou, além o movimento ele se sustenta organicamente com a nossa comissão executiva, para quem aqui eu quero mandar um grande abraço, um grande agradecimento. Nossa comissão executiva, que é composta por fisioterapeutas, enfermeiras, assistentes sociais. Grandes profissionais da área da saúde, né? Ativistas, né? E temos o Grupo Rosa, que é um coletivo de mulheres ativistas, que é mais de 200 mulheres, que a gente está fazendo, inclusive, uma formação. Esse ano a gente vai fazer a formação de agentes rosa, para que elas tenham o poder de serem porta-vozes da causa, mas de forma qualificada. Legal. A gente já entendeu que só o nosso grito de rua não basta. Não basta. Especialmente nos tempos atuais, especialmente em ano eleitoral, como a gente viu que a saúde realmente às vezes tem essa tendência a ser usada, né? Mas a gente está firme nisso, a gente tem clareza do nosso papel enquanto cidadãs e profissionais de saúde e tudo mais. Tanto é que eu particularmente sou servidora da Secretaria de Saúde do Estado, mas me isento, porque meu lugar de fala nesse momento é como coordenadora do movimento social. Eu sempre me apresento como ativista social e defensora do SUS, isso é fato. Né? Eu não poderia deixar de defender o SUS. Lembro. Por conta da minha trajetória de vida, sou uma servidora de saúde pública, então não posso me isentar disso. E tenho total consciência da importância do Sistema Único de Saúde para o nosso povo. Mas também da sua necessidade nesse momento, de se tornar uma das representantes da voz. Com certeza. Isso, Valéria? Inclusive, o lema desse ano escolhido, no meio de 3 importantíssimos, né? O vencedor foi justamente eu defendo o SUS, né? Eu defendo o SUS, exercendo controle social e exigindo a garantia de direito à saúde. Maravilha. Repetindo aqui bem rapidamente. Eu defendo o SUS, exercendo controle social e garantindo o direito à saúde. Isso é muito importante para que as pessoas tenham clareza de que o sistema SUS, ele, de fato, no caso da oncologia, que o câncer está inserido nela, né? O próprio tratamento do câncer, ele é bancado, digamos assim, 90% dele do seu todo é SUS, né? Exato. O sistema suplementar, ele vai de encontro a isso aí, mas falta muita coisa ainda. A gente, inclusive, tem uma luta de advocacy muito forte para a gente retirar a questão do câncer, todo tipo de câncer, como doença pré-existente. Os planos insistem em dizer que o câncer é uma doença pré-existente e a gente sabe que não é bem assim. Mas isso é uma questão que a gente deixa para aprofundar. Que vai inclusive, mais. Na programação desse ano, nós temos um grande feito.
Porque a nossa programação, que é que a gente fez por coerência... Como é que está esse ano? Por coerência sociopolítica, a gente deixou muita coisa para fazer depois das eleições. Só que a gente, Fortaleza teve o segundo turno, então a gente esticou um pouco mais para depois do dia 27. Mas não paramos de fazer, nós estamos com palestras, 3, 4 palestras por dia, rodas de conversa, isso indo em todas as faixas sociais. E cada vez mais a sociedade se envolve mais ainda, Valéria? Com certeza, e o que eu acho mais interessante, todo ano eu particularmente disse, não, nós vamos deixar para que toquem daqui para frente. Mas qual que é que a gente tem feito? A gente quer lançar o livro agora, o livro dos 15 anos, que vai ser 16 anos já, né? Maravilha. Deixando todo esse legado para que a sociedade toque. Mas eu acho pouco provável a gente se isentar de estar dentro, porque isso é uma coisa natural. A cada ano que a gente diz que não vai, mas a gente não deixa de cumprir. Hoje mesmo, são 3, fora daqui dessa entrevista, 3 palestras mais. Amanhã mais 3. E por aí tem sido, com todo o sufoco que a gente tem de infraestrutura, de tudo, mas a gente tem garantido, porque a gente faz essas palestras do fórum à comunidade, lá, dos equipamentos públicos. Mais tarde nós vamos estar no equipamento lá no Curiode, o sistema socioeducativo. E a gente tem falado para homens, mulheres, crianças, idosos, e principalmente numa perspectiva do que nós assumimos em 2015, que é de ser 100% inclusivo, né? Maravilha. Né? Então, hoje o Outubro Rosa no Ceará ele é reconhecido também por essa grande característica que é ser 100% inclusivo. Nós fazemos Outubro Rosa quilombola no quilombo, Outubro Rosa indígena no território indígena. Exatamente pelas imagens que você Exatamente. E também para que a gente tenha a compreensão, nós que fazemos saúde, e nós que somos ativistas e defensores do sistema SUS, que onde não chega tem que chegar. Tem que chegar. Né? Então, assim, não tem sentido a gente fazer, por exemplo, um Outubro Rosa para mulheres indígenas, levando para a Secretaria de Saúde, levando para a Beira-Mar, levando para o Grande Shopping. Não, tem que ir na realidade, né? Até porque lá que a gente vai checar os determinantes sociais, lá que a gente... Exato. E outros movimentos mais que têm sido inseridos, Outubro Rosa Sindical, que tem discutido a questão das empresas, empresas públicas e privadas. A gente discutindo a questão da saúde do trabalhador, doenças relacionadas aliás, câncer relacionado ao trabalho, isso é uma grande temática para o movimento sindical. Outubro Rosa Kids, que já é uma grande tecnologia social que a gente está... A criançada já está passando para outros estados fazer. O que é Outubro Rosa Kids? É justamente a criançada dando o recado à mamãe que se cuide, né? Tanto é que a chamada é mamãe, mamografia, se não fizer por você, faça por mim. E também a gente acaba envolvendo a criançada também em brincadeiras que mexam com o corpo, e aí a gente já estimula a atividade física, alimentação saudável, que a gente tem uma forma lúdica de falar com a criançada, e acaba que essa mãe, por mais relaxada que ela seja, no sentido de não se cuidar, quando ela vê o filho fazendo esse apelo... Ela para e pensa duas vezes e já se estimula, né? E dentro do Outubro Rosa Kids tem 2 grandes temáticas que nos afligem muito. A questão dos órfãos de menos de 10 anos de idade que perderam a mãe para o câncer de mama, né? Isso a gente tem que focar, quer queira, quer não, a gente tem que dar conta do ponto de vista. Essas crianças estão algumas estão fora da escola, tem a questão do assédio intrafamiliar. Sim, e aí por aí vai. Valéria, é extenso, né? Quando a gente para falar, não é só o câncer de mama, daí ele insere socialmente, ele insere em todos os segmentos que a gente imaginar. Porque o reflexo disso vai no social, no financeiro, em tudo. Na vida das pessoas. Na vida das pessoas. Mexe na vida de quem é acometido propriamente, de todo o seu entorno, toda a sua família. E nesse sentido de mexer com todo mundo, a gente esse ano a gente trouxe para a pauta novamente, porque assim, o Outubro Rosa ele criou uma dimensão social de tal modo que ele acabou sendo um advocacy para o paciente oncológico em geral. Eu lhe peço licença até para falar o que em off a gente estava falando aqui no começo, antes da gravação. O movimento, ele se tornou muito além, quer dizer, o movimento já ultrapassa a campanha, como você bem esclareceu, mas ele se tornou e ele já foi além daquilo que é a questão só do chegar o mês de outubro, de eu colocar um lacinho rosa, de falar sobre mamografia, né? Ele está levando informação, ele está levando conhecimento, ele está mostrando estatisticamente dados, ele está envolvendo pessoas. Então, tudo isso são coisas que fortalecem. E, através desse movimento, a gente chega a discutir, a trabalhar e a ganhar com tudo isso no que se fala sobre políticas públicas. Porque, assim, colocada muito bem suas palavras, desde o começo da sua fala até agora, sobre questões dos direitos, mas o que compete à sociedade também. Exatamente. A gente precisa ter esse conhecimento.
fortalecimento. Inclusive, nesses 16 anos, como eu disse, o nosso slogan permanente é a nossa luta é todo dia, mas o lema é escolhido de acordo com o cenário de saúde que se vive. Inclusive, a questão do eu me cuido, faço minha parte, que foi uma grande iniciativa que a gente tomou lá em 2015, para dizer o seguinte: não adianta o poder público garantir a saúde pública se o cidadão ou a cidadã não fizer a sua parte. Não fizer a sua parte. Em 2015, a gente criou de forma muito interessante essa campanha lá no Cocó, e ela rodou pela cidade toda, onde a gente pesava, media as pessoas e dava instrução de alimentação saudável, atividade física, porque tem aquela máxima da Organização Mundial de Saúde que diz que 30 minutos de atividade física em qualquer fase da vida inibem até 30% qualquer tipo de câncer. Sim. Então, isso para nós é um mantra, né? A gente tem perseguido. E essa iniciativa, tudo que se faz com perseverança e responsabilidade, acaba gerando um produto social importante, né? Essa questão do eu me cuido, faço minha parte, que foi lema naquela época, se transformou na Rede Cuides, que hoje a gente quer que se transforme, do ponto de vista saúde pública e do ponto de vista política pública, um grande programa de autocuidado e promoção da saúde. Eu vou te pedir com licença, a gente vai para o intervalo rapidinho, para que assim que a gente volte, você fale mais sobre isso, tá certo, Valéria? Pois não. E é isso, gente, eu vou pedir, é rapidinho, não sai daí, a gente volta já já. Outubro Rosa aqui no programa É Direito, não tinha como a gente deixar de falar deste grande movimento, que de um trabalho que começou de mãos em mãos, eu acho que eu tenho certeza, porque já já te digo isso, através de pequenas ações e se tornou essa referência nacional e tem notícia de internacional também, tá? Não sai daí, a gente volta já já. Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa, o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento, seja mesário voluntário. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. E de volta com tom rosa, exatamente para celebrar esse tema e assunto abordado no programa Direito de hoje, Outubro Rosa, esse movimento que no ano de 2024 completa 16 anos oficialmente. A gente recebe a coordenadora aqui do estado do Ceará do movimento, a Valéria Mendonça, que está trazendo essas informações. E no finalzinho do primeiro bloco, Valéria, falou exatamente de uma ideia, né, que surgiu dentro de todo esse trabalho que ano a ano ganha mais força e que você espera, como todos que estão engajados, isso se torne algo de mais referência, de mais importância. Apresenta para a gente, fala por quê. Então, essa Rede Cuides foi uma iniciativa que no primeiro momento queria atender tão somente o lema da época, que é eu me cuido, faço minha parte, para devolver para o cidadão e para a cidadã a responsabilidade com a sua própria saúde, daí autocuidado. Inclusive, eu queria fazer uma referência breve em relação a esse termo autocuidado. Até 2011 a gente usava muito o termo autoexame, todo mundo lembra, né? Sim, a questão de tocar mama e tal, isso é fato. Mas aquilo ali foi entendido pela Organização Mundial de Saúde que era pouco e camuflava, por vezes, alguma situação que ou a mulher deixava de fazer esse toque ou fazia de forma inadequada. O fato é que em 2011 apareceu, a partir do um grande programa nacional, que foi justamente o plano de monitoramento das DCNTs, as doenças crônicas não transmissíveis, que o câncer faz parte. Então, acabou que foi introduzido pela Organização Mundial de Saúde o termo autocuidado. Até porque envolve alimentação, exatamente, atividade física, o autocuidado, né? Traz o triplex aí, né, que é a alimentação saudável, atividade física e o cuidado médico em geral. Sim. Né? Então, o toque, a questão do autoexame está dentro e os hábitos saudáveis em geral. Daí o combate ao tabagismo, o combate ao etilismo e por aí vai. E a gente também foi desenvolvendo, por exemplo, a gente assumiu o compromisso, além de ser 100% inclusivo, que hoje o movimento é reconhecido nacionalmente por isso, a gente agora está estruturando uma ação, por exemplo, para a população em situação de rua. Mas isso fazendo de forma responsável, né? Perfeito. Não é aquela coisa de inventar, de ir lá, vai fazer uma ação pontual e depois, se der alguma coisa, o que é que eu vou fazer com essa mulher? Vou fazer o quê? Né?
Então, a gente tem feito isso também. E, além de ter assumido o compromisso de ser 100% inclusivo, assumimos o compromisso de ser também territorialmente abrangente, tanto é que a gente está no Ceará todo. Assumimos ainda uma prática de ser 100% intersetorial. No dia 11, agora, nós lançamos no outro canal de comunicação, no outro sistema de comunicação aqui do nosso estado, nós lançamos o Outubro Rosa de forma muito bacana, declarou para a cidade de Fortaleza que o Outubro Rosa está mais vivo do que nunca, né? E que esse movimento é necessário, e tem dado certo, e tem dado resposta social. E lá naquele momento a gente fez os diálogos rosas, onde a gente faz a intersetorialidade do câncer de mama, por exemplo, com a violência contra a mulher, Sim. uma questão da segurança pública, porque a gente estimula a mulher a fazer atividade física, mas a cidade tem que estar preparada para ela ir para o parquinho andar e voltar sã, voltar segura. Seja a hora do dia que for, né? A hora do dia que for. Então, a gente faz esse diálogo intersetorial e tem dado muito certo, os diálogos rosa. A gente também assumiu outros compromissos, como eu estava falando da história das tecnologias sociais, o selo rosa, o selo do compromisso. É um selo que vocês, inclusive a gente estava ali falando, que a gente quer, assim que passar o mês de outubro, a gente quer organizar uma grande festa da gratidão para reconhecer todas as pessoas que acreditam na nossa causa, têm apostado no movimento e que a gente precisa reconhecer, porque a gente fala muito de quem não faz, mas a gente tem que reconhecer quem faz. Então, verdade. O selo rosa, o selo do compromisso, é um reconhecimento que o movimento confere Bacana. A quem tem compromisso, e esse ano a gente quer uma novidade. Além dos homenageados que a gente já vai elencar agora sob consulta pública, para a gente saber quem merece de fato, o selo rosa a gente quer entregar por categoria. Certamente, na categoria comunicação, vocês são merecedores, né? A gente agradece em nome de todos. E as empresas têm procurado, nós só não damos selo rosa para as pessoas físicas. Para as pessoas físicas, a gente tem um troféu, que é a nossa jangadinha, que já é um reconhecimento também, né? E esse selo rosa, todo ano a gente tem uma seriedade nele, porque as empresas que nos procuram, as pessoas que nos procuram, como é que faz para receber o selo rosa? Tem um tutorial. Você não pode receber selo rosa graciosamente, né? Não é só fazer o lacinho, que o fitilho é barato. Não. Se for empresa, tem que olhar para a saúde das suas trabalhadoras, tem que ver se todo mundo está com mamografia em dia. Falar em mamografia, eu trago também aproveito a oportunidade para lembrar essa questão que todo Outubro Rosa tem a polêmica da idade, né? Sim. É com 40, é com 50. O movimento Outubro Rosa Ceará, ele vai muito na linha do que preconiza a Sociedade Brasileira de Mastologia, que diz que é a partir dos 40, apesar de que nós estamos num país onde nós temos o INCA, nosso Instituto Nacional do Câncer, que diz que é a partir dos 50. Mas o próprio INCA, eu lhes afirmo que há um estudo no Ministério para que o próprio INCA reveja essa questão da idade, até porque a gente vê que o câncer está chegando cada vez mais cedo. Sim, então, até porque ele também já fortalece que em alguma suspeita ou em casos familiares, você também já faça. Exatamente. Né? Então, assim, o INCA está revendo para não ficar essa coisa dúbia, que a mulher vai no posto, aí muitos médicas não querem a orientação dos 40 anos, aí vão para a linha dos 50. Então, a gente precisa chegar, o Ministério precisa ter essa responsabilidade sanitária de fazer isso, né? E começar a sociedade brasileira. E outra coisa, nós temos uma lei no país, a Lei 11.664, de 2008, que diz que a mamografia é a partir dos 40 anos. Então, o que vale é a lei. É o que vale é a lei. O direito é a lei. Direito é a lei, né? E falando em leis, a gente sempre diz o seguinte, como a gente começou isso. E são tantas as leis, né? Porque essa é uma base, começa várias outras. Eu tenho uma listagem de leis voltadas para essa situação. Inclusive, nós elencamos todas essas leis e todos esses nesses pontos de luta nesses 16 anos, na famosa Carta Rosa, a Carta do Compromisso, que eu acho que lhe enviei, né? Sim. A Carta Rosa, a Carta do Compromisso, ela é justamente um apanhado, um compêndio de tudo que nós desenvolvemos nesses 16 anos e que se aquilo ali se a gente conseguir efetivar, nossos problemas estão bem encaminhados, bem encaminhados, né? Então, o que é que a gente tem lá? A gente tem a famosa Lei Rosa, que é a Lei da Reconstrução Mamária, Sim. a Lei que garante o trastuzumab, a Lei do Transporte Sanitário, a lei que diz que todo paciente que tiver câncer, que tiver biópsia positiva nesse país, deverá ter o direito de começar seu tratamento em até 60 dias, seja rádio, seja radioterapia, seja quimioterapia, seja hormonioterapia, seja iodoterapia, o que for. Então, já são mudanças que vão acelerar ainda mais todo esse cuidado que é a proposta da luta e do movimento, né? E como o movimento ele tem muita responsabilidade no que ele faz, que é que nós usamos como ferramenta a Carta Rosa, inclusive em ano de eleição a gente costuma entregar
a candidatos, nesse caso aqui, foi a candidatos a vereadoras, a quem é candidato a majoritário. A gente, não entregamos, no caso, nós tentamos ainda ver se há uma possibilidade, mas foi muito conturbado, não deu tempo, né? Mas a gente quer fazer isso, seja quem vier a ser eleito, a gente quer entregar essa carta, e já propagamos essa carta, está na internet aí para todo mundo tomar conhecimento. Muitas pessoas já assumiram essa carta como uma ferramenta de luta, isso é importante, isso foi um documento que deu muito trabalho, mas ficou um documento de consulta. E alinhado a isso, nós vamos fazer o segundo consenso de gestão. O segundo consenso de gestão em oncologia não é fácil fazer, porque muita gente não quer que se faça, mas faremos. Por quê? Porque é um momento onde a gente vem discutir aspectos importantes do Outubro Rosa que precisam ser trocados. Por exemplo, clínicas populares. Clínica popular nós defendemos desde que seja integrada no sistema SUS. Se for no modelo que elas aí estão, não interessa a saúde pública, porque não são resolutivas. Muito pelo contrário, a pessoa paga uma mamografia de R$100, que seja, e o que der ali, acabou, não tem prosseguimento nenhum. Quando a porta de entrada, a gente sabe, do SUS é a atenção primária, é o posto. É levantado esses dados estatisticamente, exatamente para fazer essa explicação, né? Estamos levantando, inclusive a gente traz um dado muito triste, que é a questão da Santa Casa, por exemplo, que tem a obrigação de fazer, está credenciada para fazer mais de 1.000 mamografias por mês e não cumpre. E aí a gente tem aquele monte de clínica popular lá fora que as pessoas são, de uma certa forma, canalizadas para lá, isso não é legal, não é bom. Né? Então a gente defende que a Santa Casa se levante do ponto de vista organizacional, é um grande equipamento de saúde, que a gente possa fazer as nossas mamografias lá, as que estão, principalmente para atender mulheres do interior. Então a gente não defende clínica popular sem ser integrada no SUS, porque se der alguma coisa, ali eu tenho que prosseguir. Quem tem condição de pagar R$100 não tem condição de pagar o que virá, o que está por vir. E assim, o importante, o que é que eu entendo disso, Valéria, que não é o ato de você poder acelerar o seu exame na clínica. Eu faço meu exame na clínica, eu tenho um retorno, mas eu não tenho um segmento. Exatamente. E se o retorno for negativo, ok, mas se for positivo? Pois é, por isso que a gente defende que as clínicas são boas se elas forem integradas. Outra coisa que é muito polêmica, que a gente precisa voltar a mexer, a questão das carretas, né? As carretas, todo mundo sabe que elas estão muito no interior, na capital elas não vingam, porque a gente vai fiscaliza em cima, e vai fiscaliza, atrás, porque as carretas, elas foram oriundas lá de uma portaria, grande portaria da ministra não, no caso, era a presidenta Dilma, em 2013, criou a portaria dos mamógrafos móveis, onde cada território poderia... Realmente a gente não vê, né, Valéria? Poderiam provar se precisava da sua carreta, e aí ia ter todo o suporte do Ministério da Saúde. No entanto, a portaria foi desfeita, porque houve toda a questão de golpe e tal, mas aí criaram-se paralelamente as carretas particulares. Essas não dão conta porque, de novo, não estão integradas no sistema, não tem a questão da responsabilidade com realizar com 40 anos. São vários polêmicos. Então, o consenso de gestão, ele vem com muita responsabilidade, muita seriedade no que a gente fala, né? A gente tem que provar as coisas, a gente tem que fazer, mas a gente tem dados para que a gente... Outra coisa, é uma grande oportunidade para que o poder público, para que o Ministério Público, para que as associações, as instituições de terceiro setor, os movimentos sociais e a sociedade como um todo, especialmente as pessoas que passam ou passaram pelo câncer, possam vir discutir. Né? Porque a gente sempre defende as leis, independente de elas serem efetivas ou não, porque as leis elas nos dão um amparo para correr atrás. Por exemplo, garantia do que eu posso, pelo menos, pedir. Né? Se eu estou pedindo é porque eu tenho um respaldo para isso. Isso. Por exemplo, nós temos uma lei de 60 dias que diz que todo paciente tem direito a começar, a partir da biópsia positiva, começa seu tratamento. Tem a lei dos 30 dias que diz que a partir da biópsia positiva terá que começar seu tratamento propriamente dito. Né? Então, quer dizer, são leis que esse país criou, que se forem efetivas, vai amenizar muita dor, vai resolver muita coisa e que vai salvar vidas. Porque a gente sabe que o câncer de mama, em pleno 2024, a gente ainda tem que repetir, que é uma doença que, quando descoberta, quando investigada inicialmente, tem até 95% de chance de cura. Todo mundo já sabe disso, mas não custa nada lembrar. Dizer que a questão do autocuidado é uma parte importante. Dizer que o movimento ele vai muito além do que se vê, porque a gente gosta de iluminar para chamar a atenção e colocar foco nessa doença, obviamente, né? Tanto é que nessa questão das letrinhas, das cores que você estava falando, nós criamos também um movimento chamado Saúde de Janeiro a Janeiro, para contemplar, porque essas cores, pessoal, traz aí consigo
muita luta, né? Muita luta, muita coisa. É por isso que eu falo, não é só a cor do mês, né? E o importante, Valéria, é o que traz. Aproveitando, só pegando um deixazinho do que tu estava falando anteriormente em relação a dados, a gente tem da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, né, uma estimativa de diagnósticos de câncer de mama dentro do ano de 2024-25, desse biênio, em torno de 31 mil envolvendo pessoas nordestinas. E eu queria também fazer nesse momento, inclusive com o reforço da fala da Valéria, que a gente fala de toda essa campanha, de todo esse movimento, e não é porque é rosa, ele se volta só às mulheres, não, porque para quem não sabe, existem sim homens que têm câncer de mama. É um índice muito pequeno, é 1%, mas existem. Então, todo esse trabalho, todo esse movimento, ele vem para que também seja incluso e lembrado isso e fortalecido, porque mesmo que seja através do Kids, né, a informação chega, é multiplicada e muitos homens podem evitar esse 1%, né, Valéria? E a gente assume isso, que a gente tem discutido essa questão do câncer de câncer de mama na questão da população masculina, e a gente já sabe que quando acomete essa população é muito mais agressivo, por tudo, né? Até o homem entender que pode ser câncer de mama não é fácil. E os homens são parceiros na nossa luta, haja visto que a gente também assumiu. A gente faz a corrida rosa e azul, que a gente também pode chamar para o Novembro Azul, e a gente sabe que 70% ou mais dos homens, comprovadamente, só se cuidam através do estímulo das mulheres. Isso também é importante dizer. Então, assim, a gente tem a regata rosa e azul, a gente tem a corrida rosa e azul. Os homens estão presentes nas nossas caminhadas, nas nossas corridas, em tudo que a gente faz. Que foi no último domingo, né, Valéria, da programação. Ontem, domingo, a nossa casa realizou mais uma caminhada na beira-mar, né? E foi bem interessante, faz parte também já do calendário da cidade. E a gente vem nessa toada dizer assim que o movimento faz 16 anos e a gente se reinventa a cada ano, e a gente anda com muita coisa. A gente anda com aquela faixa dizendo que o Ceará está na luta contra o câncer de mama, Fortaleza está na luta contra o câncer de mama, tem a nossa famosa bandeira, que daqui a pouco eu queria fazer uma foto com ela, tem a nossa toalhinha, que já é a nossa toalhinha rosa, já foi agregada a uma coisa que, além de ser uma coisa simpática como o brinde, ela é funcional. Ela enxuga o suor, ela mostra que é toda essa luta, é do suor da gente mesmo que a gente retira. São alguns produtos que se somaram à causa e ganharam sua grande importância. Tem a nossa famosa jangadinha, que está expressa na nossa bandeira, que literalmente rodou o mundo. E falar em mundo, a gente esse ano vai querer realizar mais uma vez o 2º Outubro Rosa Internacional. Maravilha. Onde a gente vai fazer está fazendo já, né, a parceria com a Unilab, porque é uma universidade ligada às questões, à identidade afro. E a gente não vai conseguir falar com os 54 países da África, mas vai conseguir falar com os 6 países lusofônicos, os países que falam português, né? E a gente vai discutir a questão do cancelar. E as pessoas às vezes perguntam: o que vocês querem saber do câncer lá na África? Nós queremos saber, porque como ativistas e como saúde, visionária de uma saúde mundial, a gente quer saber como é que essa pessoa com câncer lá na África, ela dá conta dessa doença. Como é que lá em Cuba, com todo o bloqueio aos medicamentos oncológicos, como é que elas dão conta? Como é que aqui no Brasil, lá no Recanto, lá no Alto Xingu, dão conta? Como é, e por aí vai, né? Então, assim, Até porque a gente é referência, o movimento se tornou referência, né? E já fizemos um que foi muito interessante. E a troca, né, de conhecimento, de experiência, é você chegar lá e saber como é que funciona por lá e informar como é que está funcionando aqui. E o ativismo na saúde, ele funciona dessa forma. Por exemplo, do jeito que o nosso SUS, ele acontece de forma tripartite, orientada pelo que é nacional, que vem para os estados, que acontece nos municípios. Nós, enquanto país, estamos orientados pela Organização Mundial de Saúde, que aí envolve as questões mundiais, e pela OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, que nos traz a centralidade para as Américas, né? Então, são coisas assim, agora mesmo, hoje à noite a gente vai ter uma reunião interessante para a gente fazer todo o calendário do Outubro Rosa 100% inclusivo. Quais são as aldeias que nós iremos? Quais são os recantos quilombolas que nós iremos? Onde é que qual é a parte da cidade que a gente vai abordar a população em situação de rua? População negra, como é que a gente vai fazer? Inclusive, falar em população negra, a gente está trazendo outras doenças que acometem a população negra, como a neomielite óptica, que é uma doença relativamente desconhecida e que o nosso HGF já é referência nesse rastreamento dessa doença, né? Então, o Outubro Rosa também esse ano trouxe uma outra pauta que nos preocupa,
preocupa muito, que a gente trouxe novamente o câncer de colo de útero para a pauta do dia. Até se somando ao de mama, né, Valéria? Porque o Outubro Rosa ele acabou sendo, além de um defensor do paciente oncológico como um todo, acabou sendo uma grande referência de saúde da mulher. Sim. Então, a gente trouxe novamente o câncer de colo de útero por conta da gente ver que os índices não são animadores. A gente tinha avançado muito, mas retrocedeu. O HPV, que o diga aí, né? A gente está nessa grande campanha, inclusive a nossa grande líder, Heloísa Trajano, esteve aqui esses dias lançando essa campanha nacional de eliminação do câncer de colo de útero, incentivando a vacina do HPV, estivemos Existem com elas. estudos da questão do HPV também relacionados ao câncer de mama, né? O próprio G1 exatamente, faz esse Dr. estudo, Porto faz esse estudo, isso, exatamente. E a questão também do HPV, nós estamos nessa grande frente de vacinas de meninas e meninos para que a gente precisam. Aí nessa questão de meninas e meninos a gente já traz um outro componente que é o Ministério da Saúde está investindo muito na questão do Fortalece PSE, que é justamente o programa Saúde na Escola, para que esses assuntos de saúde comecem a ser discutidos na escola, trazendo a consciência do autocuidado, né? Então, estimular a vacina de meninas e meninos é um grande feito. E por aí vai. Então, é por isso que a cada ano, queremos agora lançar o livro, queremos fazer o consenso de gestão, queremos fazer ainda a nossa regata, que já é uma tradição na cidade, né? Queremos fazer a festa da gratidão. Tudo isso dá tempo em novembro, e aí eu fecho também dizendo o seguinte, que a nossa Secretaria de Saúde do Estado, ela lançou uma grande campanha que vai reforçar muito o nosso slogan, que é a nossa luta é todo dia. Todo dia. A gente vai, a Secretaria de Saúde do Estado lançou uma campanha muito interessante, que de outubro a outubro rosa. Significando dizer que, enquanto poder público, a Secretaria está assumindo a ativação dessa patologia do ponto de vista de direito à saúde, e nós aqui fora vamos ter o reforço de poder acessar a Secretaria o ano inteiro, a Secretaria que já é uma parceira, né? A Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal, a própria Câmara aqui, a gente conta com muitos parlamentares aqui que nos apoiam, a Assembleia Legislativa, as empresas, e principalmente eu queria mandar aqui de forma muito especial um grande abraço para as associações, para os grupos de apoio, para as vitoriosas, que são as mulheres que passaram ou estão passando pelo câncer de mama. Aproveitando, Valéria, que era exatamente o que eu ia te dizer, a gente tem muito o que celebrar e é bem importante esses 16 anos, mas eu vejo o início desse trabalho de vocês ainda lá atrás. Eu acho que você lembra quando eu comentei que eu trabalhei no Hospital do Câncer, né? E que a caminhada, as blusas, né? A fabricação da blusa, que já estimulava a venda, para que aqueles recursos da venda das blusas fossem exatamente destinados às associações, que ia na questão da peruca, da construção do sutiã reparatório. Gente, faz tempo, viu? Então, assim, registradamente o movimento, ele tem 16, mas ele começou com todas essas associações, né, Valéria? Exato. Até antes de 2009, as associações já faziam suas ações. Já faziam suas ações. O próprio ICC, o próprio CRIO, né, que a época eu, inclusive, estava trabalhando lá, o ICC e o CRIO já faziam suas ações. Agora, em 2009, a gente se estruturou. E em 2015, a gente se fortaleceu enquanto movimento. Se nomeou, né, em 2009? Em 2009, nós nos nomeamos, aí sim, assumimos que o Ceará tem movimento Outubro Rosa e foi para frente. E naquela época as associações, né, tanto a do CRIO como a que era a Só CRIO, a do ICC, a Casa Vida, tinha o Renascer do HGF, que eu fiquei muito feliz que soube esses dias, quando fui lá no HGF fazer uma apresentação de Outubro Rosa, uma participação lá, soube que o HGF vai restaurar, né? Maravilha. Vai ser legal também e por aí vai, né? Por aí vai. Olha, Valéria, 40 minutos é pouco para a gente poder celebrar, porque é isso mesmo que a gente precisa ressaltar junto com a sociedade e agradecer a todos os envolvidos e que puderam, de alguma forma, através de forma voluntária ou mesmo de outras questões, colaborar pelo crescimento desse movimento. Parabéns para vocês de todos os envolvidos. Ainda? Eu quero registrar uma coisa muito especial. É uma coisa muito especial. O Instituto Avon, ele tem sido um grande parceiro nessa caminhada, porque, inclusive, é quem nos forneceu camisas gratuitas, as nossas grandes caminhadas que fizemos na Beira-Mar, né? E até hoje, nessa edição 2024, acabamos de receber uma grande remessa de informativo sobre câncer de mama e violência contra a mulher, que esse informativo tem garantido essa informação chegar em todo o Ceará. Então, assim, a gente precisa registrar, porque é uma instituição de terceiro setor, inclusive o terceiro setor tem sido um grande parceiro
Tem crescido muito o envolvimento, né? E o que é necessário, né, Valéria? E eu, como especialista em terceiro setor, defendo, porque realmente a gente sabe que só o poder público não dá conta. Isso. A sociedade tem que fazer a parte dela como um todo, o cidadão e a cidadã tem que fazer. Mas o grande recado que se dá é que a luta vale a pena, gente. A luta vale a pena e cada informação dessa que a gente leva, cada vida dessa que a gente salva, né? Seja com informação, seja com alento, seja dizendo o caminho certo, ensinando um fluxo dentro do sistema. A biópsia é por aqui. A gente precisa muito, inclusive o Nordeste, nós somos muito criativos, todo mundo sabe disso. Nós criamos também o Todos Juntos pela Saúde, inspirado no Todos Juntos pela Educação. E o Nordeste tem feito o dever de casa no sentido da gente levar essa informação lá na Serra da Rajada, lá na Caucaia, até aos grandes centros aqui em Fortaleza, aos shoppings, à beira-mar, para que nós temos um problema de falta de informação, a nossa região a gente tem que reconhecer. Muitas vezes é isso, né? A falta de informação do câncer masculino, né? Do câncer Exatamente. de mama nos homens, é essa questão. E outra coisa também, a gente tem que entender que no caso que a gente faz um movimento desse aqui, a gente tem que ver o alcance que a gente tem. O que é que a gente pode, aonde a gente pode ir, até onde a gente pode levar uma pessoa que está perdida, pessoal, sem saber o que vai fazer. É muito importante que ela tenha movimento, que ela tenha as casas de apoio, que ela tenha as associações, que ela tenha tudo isso. A gente não está mais no século que o nome câncer não era, né? Porque antigamente nem se dizia, hoje a gente já diz. Hoje a gente tem a orientação pela educação popular, que a gente não chama mais CA. Exatamente. A gente chama câncer mesmo. Pessoas com câncer, pessoas que vivem com câncer. E é a informação que muda tudo isso, né? E falando em educação popular, é outra grande ferramenta, né? A educação popular, aliada à promoção de saúde, com a responsabilidade do autocuidado, é perfeito. É perfeito. E a gente torce para que um dia tudo isso entre nessa sintonia. Valéria. Muito obrigada. Parabéns a todos vocês que fazem esse movimento. Eu não ia me aquietar de forma alguma se aqui a gente não chegasse nesse ano de novo, né, junto com vocês, agradecendo por todo esse trabalho, porque uma vida salva eu não vejo só como uma vida, eu vejo como uma família, uma estrutura familiar como um todo. E uma vida que tem toda essa importância, né? É verdade. Tem toda, é isso. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Agradece a gente, Valéria. Obrigada a vocês todos aqui da TV Câmara, obrigada a essa casa que realmente tem acolhido a nossa causa nesses anos todos. Aqui a gente teve já grandes momentos, fizemos audiência pública aqui, fizemos tribuna livre, já fomos homenageados aqui por essa casa. Isso, exatamente. Grandes vereadoras que por aqui passaram, grandes vereadoras que estão, vereadores também que são apoiadores legítimos da nossa causa. A todos vocês, nosso muito obrigada. E é assim, são vocês da imprensa, a grande mídia, a comunicação aliada à responsabilidade social e ao dever de casa cumprido, que todo dia a gente diz que vale a pena. Vale a pena e que a gente avança e cresce, né? Se Deus quiser. Beijo grande, Valéria. Obrigada, viu? Obrigada a você vocês também que acompanhou a gente, né? E que a gente vem dessa forma carinhosa encerrar esse mês de outubro, parabenizando esse movimento de quão grande importância que se torna referência para outros movimentos, para outras histórias, outras cidades e outros países. Obrigada, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.